dar início aqui à nossa EBD. Tá? É o slide 51, Escritura e Antiguidade. Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma EBD que se inicia, que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, visão de nossos pecados, que o Senhor nos dê, Pai de amor, o arrependimento, que o Senhor nos mostre, Senhor Deus. Nos ajude através dos ensinos, nos consolide e através desse estudo da história, Deus, que possamos aprender um pouco mais. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estávamos estudando principalmente sobre o batismo, porque estamos aqui aprendendo, à luz da história do século XVII, como que os batistas eles adoravam, né? Porque o capítulo é sobre adoração. Nós já vimos sobre o princípio regulador do culto, sobre esses princípios que eles levavam a sério. O dia do Senhor também. Nós vimos que, inclusive, alguns foram excluídos da igreja porque não se comprometiam, né? Ou desconsideravam o dia do Senhor por completo. Então, nós estamos vendo, à luz da história, na prática, como que é ter uma confessionalidade, né, praticante. Como que se pratica a nossa confissão? Então, nós estamos tendo aqui alguns parâmetros de como isso ocorria. Toma cuidado, irmão, sempre apenas, né, sobre os dois extremos quando se estuda história. Ainda mais hoje numa sociedade relativista. Ah, eles só faziam isso porque era um contexto da época. Então hoje a gente não vai aplicar nada do que eles faziam. Isso é um extremo e isso é ignorância. Isso é ignorância. Porque não é porque eles viveram num século diferente que significa que eles estavam errados na prática deles. Ao mesmo tempo, precisamos de equilíbrio. Porque algumas coisas, sim, nós devemos olhar para o contexto das igrejas locais e por que elas tinham tal prática. Então, nós procuramos sempre equilíbrio, né? Nós não procuramos fechar os olhos para a história, não aplicar nada, e também nem sair aplicando tudo sem ter, né, uma ponderação correta sobre esta prática, principalmente se é bíblica, levando em conta que eles poderiam errar também em alguma coisa, né? Então, com base nisso, nós estamos estudando estes pontos de adoração que envolve culto, envolve dia do Senhor, né? Envolve batismo, envolve ceia. E hoje nós veremos um pouco mais sobre isso, veremos inclusive sobre ceia, né? Ceia do Senhor. A dupla polêmica, né, já no slide, baseada na Escritura e na Antiguidade, tem caracterizado o procedimento apologético dos batistas. Tanto Hercules Collins como Benjamin Kitt seguiram o exemplo de Denver. Então, Denver foi aquele material que eu mandei para os irmãos, a qual ele embasou toda a questão do credo ao batismo. Né? Ele mostrou para nós, à luz da história, desde o primeiro século, né, que o credo ao batismo foi uma prática. Porque uma das acusações do Pedro Batista, que o batismo por imersão e o batismo de crentes era uma prática inovadora e nova, e não respeitava a tradição histórica da igreja. E Denver, através do estudo, através do que ele propôs no livro, que foi tido como um dos melhores livros da época sobre o assunto, e ele está ali entre monstros, como John Owen, né, Benjamin Kitt e vários outros, o livro dele foi tido como um dos melhores sobre o assunto. E agora nós vemos aqui que tanto Hercules Collins como Benjamin Kitt seguiram o exemplo de Denver, publicando livros usando os mesmos métodos. Então, tem livros, né, com certeza, sobre a luz da história, sobre o credo do batismo, escritos por Hercules Collins e Benjamin Kitt. Então, amados, essa abordagem satisfez tanto a necessidade de fundamentar a prática nas Escrituras, o princípio regulador, quanto a necessidade de responder à acusação de que sua prática era uma novidade histórica. Então, não é simplesmente uma forma de batismo. Ah, não tem diferença se eles jogam uma canequinha de água, né, ou se é por imersão. Isso são coisas secundárias. Depende. Porque se o batismo é inserido em culto, o que deve reger isso é o princípio regulador do culto, que é a própria palavra.
E se eu inserir algo no culto que não esteja prescrito nas Escrituras, eu estou oferecendo um culto que é uma abominação a Deus. Eu estou sendo o próprio Deus. Então, desde o batismo de crianças e até mesmo a forma como é aplicado o batismo, eu posso estar ferindo o princípio regulador. Eu posso estar contra as próprias Escrituras e oferecendo aquilo em uma forma de adorar a Deus. É a mesma coisa colocar uma mulher para pregar em um culto solene. A Bíblia prescreve uma mulher pregando em um culto solene em alguma parte das Escrituras? Não. Então isso é quebra do princípio regulador do culto? Sim. Batizar uma criança, mesma coisa. Tá? Então esses detalhes nós temos que prestar atenção. Porque muitos relativistas, é só a forma, isso aí não tem tanta importância. Tem sim, irmão. Tem sim. Depende de qual óculos você coloca para observar isso. O batismo era apenas para os crentes, mas não havia uma idade definida para que a pessoa pudesse ser qualificada para ele. Porque muitos perguntam, pastor, já que a gente não batiza criança, qual que é a idade para se batizar? Eu não tenho uma idade cravada, né? Eu posso muito bem ter uma criança de 10 anos que professe a fé, entenda, fale da justificação, fale dos pilares do cristianismo e viva em novidade de vida. Claro que os pais vão ser utilizados como testemunhas, né? Sobre o testemunho dessa criança. Como que ela se porta na escola, como que ela é em casa, no que tange a respeito aos pais, né? Porque também existem filhos e filhos. Então não temos uma idade cravada dizendo, tudo vai partir da profissão de fé dela, né? E o quanto que ela vive em conformidade a essa profissão de fé. Kit disse, né? Admito que as criancinhas que creem em Cristo têm o direito indubitável ao batismo e à ceia do Senhor, assim que forem batizadas, mas não os bebês. Acredito que Timóteo era muito jovem quando creu e foi batizado. Talvez fosse uma criança. Mas se puder ser provado que ele foi batizado quando era um bebê, eu me tornarei um Pedro Batista. Benjamin Kit disse. Porque quando Timóteo é chamado por Paulo, ele já tinha uma profissão de fé. Ele já era criado pela sua avó e pela sua mãe, né? E tudo indica que ele já era batizado. E os teólogos dizem que Timóteo foi chamado por Paulo quando ele tinha cerca de 15 anos de idade. Né? Muito jovem. Então, quando que ele foi batizado? Antes disso. Quantos anos? Não se sabe. Mas, como diz Kit, né? Certamente não quando bebê. E com base nessa linguagem, podemos ver que Kit admitia que crianças crentes se tornassem membros da igreja, pois somente estes poderiam participar da mesa do Senhor. A igreja de Pat France, Londres, recebeu Thomas Harrison como membro em 1679, quando ele tinha 12 anos. O batismo de crentes não era equivalente ao batismo de adultos somente, tá? Porque, o credo batismo só batiza adultos? Não, nunca foi isso que foi dito, né? Nós podemos ter um jovenzinho, sim, né? Uma criança que já tem uma consciência formada. Surge um problema que não é abordado no livro, né? Por exemplo, quando a pessoa se torna membro, ela ganha poder de voto numa assembleia, por exemplo. Mas uma criança ela vai ter poder sobre uma assembleia para votar questões administrativas? Às vezes não sabe nem o que é dinheiro, né? Não sabe nem o que é gastar, pagar conta. Aí um regulamento interno na igreja pode falar que os maiores de idade votam em assembleia, né? Até mesmo porque eles não respondem, não pode nem uma assembleia, uma ata de assembleia, ela tem fins jurídicos. E colocar uma criança para se votar não tem peso de decisão, uma criança. Então, os votos que são contados são de adultos, tá? São de adultos, maiores de idade. Então, nós temos que ter esses cuidados, né? Mas aqui já responde algumas perguntas para nós. Qual que é a idade que vamos batizar? Nós somos credo-batistas, então isso já define para nós. Não em idade, mas sim em profissão e arrependimento, né? Novidade de vida. No próximo slide, a verdadeira prática do batismo era simples.
embora duas questões precisam ser mencionadas. A primeira tem a ver com o local do batismo. W.T. Whitley afirma que o batistério foi construído em Horsley-Down, Southwark, talvez já em 1657. Ele indica que foi usado por várias igrejas, mas não dá detalhes. É provável que, mais comumente, as igrejas usassem vários locais que dispusessem de água suficiente. A igreja de Petfrance, Londres, parece ter usado um afluente do rio Tamisa e batizado durante todo o ano. Tá? Isso prova para nós que a prática era realmente o imersionismo. Né? Uma nota especial foi feita no início do livro de registro de igrejas, em 24 de dezembro de 1676. As senhoras Hart e Hannah, que recentemente foram empregadas do irmão Collins, pediram para ser batizadas e foram aceitas. Contudo, a administração da ordenança a elas foi adiada por um tempo, pois, por causa da grande geada atual, não fora possível ir às águas. Então, né, é por imersão. Geada não impedia de jogar um copinho d'água na cabeça, né? Era só ter uma toalha do lado, enxugar a cabeça, né? E um pente, né? Penteava o cabelo e voltava para o seu lugar. Então não é o caso. A geada impediu o quê? De mergulhar a pessoa, com certeza, né? Só nós usarmos um pouco de lógica aqui sobre o que o historiador está nos passando. Em 1701, a Associação de Southampton debateu a questão. Se existe algum motivo para uma pessoa duvidar da validade do seu batismo, porque foi realizado em uma piscina e não em um rio, eles concluíram que um batismo em tais condições era válido. A presença desse questionamento indica a preocupação de alguns a respeito da exatidão por pensarem que os exemplos das Escrituras sobre os batismos em rios eram vinculados quanto a esse detalhe em particular. E na Didaquê, que é um documento formulado pelos pais da igreja, ela fala primeiramente, né? Claro que depois eles abrem exceções, mas primeiramente água corrente tem que ser usada no batismo, tá? Na Didaquê. Então nós vemos que a preocupação que eles tinham de observar isso, lançando perguntas como: um batismo na piscina é válido? Não tem que ser no rio? Por que essa pergunta? Porque os exemplos de Cristo é no Rio Jordão, né? Do eunuco também nós vemos eles descendo provavelmente a um rio, né? E não em piscinas ou algo artificial. Você vê o nível de preocupação que eles tinham para indagar se a forma do batismo deles foi correta ou não. Olha só o nível. Hoje nós questionamos, né, só se foi do copinho ou outras formas, né? Ou até pistolinha d'água eu já vi, né, na pandemia aí, o pessoal fazendo batismo com pistolinha d'água. Então, enfim. Hoje, irmãos, desculpa o desabafo, mas às vezes eu tenho vergonha de ser brasileiro, viu? Eu vejo cada coisa que esse povo faz. Eu vejo as atrocidades relacionadas à fé, relacionadas ao cristianismo. E é vergonhoso. Não sei se os irmãos compartilham esse sentimento. Né? É um povo que não tem preocupação nenhuma com as Escrituras, que não querem realmente saber o que a palavra diz sobre culto, sobre o que eu faço, como eu me porto. Simplesmente só vão indo e vão inventando e vão fazendo. Por que o brasileiro, né? Porque nós sabemos, né? Nós, como brasileiros, nós podemos falar. Mas isso é terrível. Nós estamos vendo os ingleses aqui. Isso aqui não é questão de época. É preocupação, porque a Bíblia é a mesma. É seriedade com o que faz. Né? Perguntar se na piscina era válido, se não tinha que ser no rio. Por causa dos exemplos bíblicos. Olha onde que eles iam. Em níveis de preocupação. Para alguns podem pensar, exagerado, né? Mas enfim. Administradores do batismo. Olha lá, isso aqui é importante para nós. O segundo ponto, quem que pode administrar a ceia? Os irmãos lembram? Fizeram a prova já? Quem são? Chamados e
qualificados. O que significa ser chamado? Um chamamento feito pelo próprio Deus. Correto? E qualificado? Reconhecido pela igreja. É isso que rege a nossa confissão, correto? Vamos ver quem administrava o batismo. Segundo ponto importante tem relação com os administradores do batismo e da ceia do Senhor. Então envolve as duas ordenanças. A primeira confissão de Londres declarou a respeito do batismo. As Escrituras afirmam que as pessoas designadas por Cristo para administrarem essa ordenança são os discípulos que pregam. Lembra lá do termo dispenseiros, à luz da Bíblia? O que significa ser um dispenseiro da Bíblia? A quem que Cristo incumbiu realmente de administrar isto? A quem que ele entregou a ceia? E o batismo? Aos discípulos, né? Então, quem que era responsável de repassar isso para a igreja? Né? Eles eram os dispenseiros. Todos os crentes são dispenseiros? Não. Fizeram lá o estudo? Estou vendo que os irmãos também é assim, porque ainda não abriram slide lá, né? Para estudar, né? Mas já foi ensinado aqui. Cristo, para administrarem essa ordenança, são, né, designados por Cristo para administrarem as ordenanças, são os discípulos que pregam. Em nenhuma passagem da Escritura, a administração do batismo está vinculada a uma igreja em particular ou a um oficial apenas, né, uma pessoa extraordinariamente estabelecida. A comissão que inclui a administração do batismo foi dada a ele sobre nenhuma outra consideração, senão a de discípulos. Isaías 8,16, Mateus 26, aí tem vários textos aqui. Daniel Fitley criticou a expressão discípulos que pregam, assumindo que ela implicava que qualquer membro da igreja poderia administrar o batismo. Só que isso é uma mentira, né? Já foi definido quem são os discípulos que pregam, né? À luz da nossa confissão. Entretanto, isso não era o que se pretendia, como Hansard Knowles escreveu em 1645, abre aspas. Está em amarelo no finalzinho ali. Ó. Não afirmamos que todo discípulo comum possa batizar. Tampouco julgamos adequado que qualquer irmão batize, ou administre outras ordenanças, sem que ele tenha recebido dons do Espírito que o capacitem ou habilitem a pregar o Evangelho. Após esses dons serem primeiramente provados e reconhecidos pela igreja, então o irmão que o possui é escolhido e ordenado através do sufrágio da igreja. Tá bom? Então é o chamado e qualificado para isso. Aí o meu batismo lá, quando eu tinha, né, você tinha os seus 15 anos, foi uma mulher que administrou o seu batismo. E aí, seu batismo foi válido à luz das Escrituras? Quem administrou era capacitado e qualificado para isso à luz das Escrituras? Então eu considero o seu batismo? Não. Né? Então, por isso, já aconteceu. Foi você que foi batizado por uma mulher? Foi, né? Você, né? Então eu teve que passar aqui pelo batismo. Tá? Exatamente porque a qualificação de pregar está vinculada a administrar as ordenanças, né? É um ministro. Certo, irmãos? Isso aí nós já aprendemos, né? A revisão de 1646 da confissão mudou a redação para: as Escrituras afirmam que a pessoa designada por Cristo para administrar o batismo é um discípulo. A administração do batismo não está vinculada a um oficial da igreja em particular ou uma pessoa extraordinariamente enviada com uma comissão para essa administração, pois esta foi dada aos discípulos, enquanto considerados como tais e como homens capazes de pregar o evangelho. O requisito mínimo para ser um administrador aceitável do batismo era o reconhecimento pela igreja de que alguém era irmão com dons, ou seja, que pregue, né, que ministrasse a palavra, e aparentemente essa foi a opinião, sem exceção, dos batistas particulares pelo restante do século. A associação Abingdon afirmou o mesmo em 1656. Isso também foi afirmado pela Segunda Confissão de Londres em 1677, pela Igreja de Broadmead, Bristol, em 1679, por Benjamin Kitt, em 1689, e pela Associação Southampton, em 1691, e pela Associação Bristol,
em 1693, e pela Associação do Norte, em 1701. O batismo era menos importante do que a pregação, e, portanto, aqueles que eram aprovados como pregadores também estavam habilitados para serem administradores. Tá? Então, é isso que as igrejas adotaram. Tá bom? Quem batizava, quem eram os ministros para aquilo? Aqueles que eram capacitados, né? Já estavam envolvidos no ministério da palavra, pregavam nas igrejas, e automaticamente a igreja, pelo sufrágio da igreja, admitiam ele. Né? Então, teria problema, por exemplo, a igreja colocar o Felipe para batizar alguém, porque ele já prega aqui conosco? Não, não teria problema nenhum. Tá? Desde que a igreja realmente reconheça isso. Tá? Essa era a prática dos batistas. E como eram os batismos? Né? Como realmente o batismo era realizado? Há poucas evidências, mas a gravura estampada na capa do livro Os Imersionistas Imergidos, de Daniel Fitley, retrata a imersão sendo realizada em um movimento para frente. Nós geralmente colocamos, né, para trás, a pessoa deita. Né? Aqui nós já vemos uma imagem da pessoa mergulhando mesmo, né, de frente assim. Estranho, né? Mas tinha lá naquela época. Benjamin Kitt indica que pode ter havido diferentes posições acerca disso. Alguns defendiam que a imersão deveria ser realizada com movimento para frente, e outros defendiam que devia ser realizada com movimento para trás. Alguns defendiam que fossem feitos movimentos lentos, e que o modo que o batizado passasse um momento debaixo da água para simbolizar o sepultamento. Então tem que dar uma segurada no camarada lá embaixo, né? Tem que faltar um pouquinho de ar, né? Para dar uma... Tem que morrer, né? Um pouquinho, só um pouquinho, depois volta ele. Aí ele dá uma acordada, né? Você entendeu o que é o evangelho? Ah, então volta. Volta um pouquinho, né? Até ficar bom, né? Então vejam, né? Tinha essas diretrizes, né? Enquanto outros insistiam que se fizessem movimentos rápidos, para que esses detalhes quanto ao método não importavam, pois embora essas coisas pertencem à forma da administração da ordenança de Cristo. Que ordenança não perdeu sua forma primitiva no período da apostasia, né? Ele pergunta. Tudo o que importava era que os novos crentes fossem imersos na água. Qualquer outra coisa não passava de uma objeção tola, tá bom? Então, amados, aqui está alguns detalhes sobre a forma, né? Seguindo, o batismo era a parte vital da teologia dessas igrejas, era a doutrina que os distinguia e identificava eles, tá bom? Sua prática era dirigida por seu compromisso com o princípio regulador. Então, veja, amados, batismo para nós é algo que é nosso distintivo. Tá? O batismo de crentes, professos e por imersão. Eu estou recebendo algumas pessoas aí que estão procurando igrejas no estado de Minas Gerais, que é gigantesco, e não tem, mas tem uma presbiteriana. Aí vão lá e ficam com dificuldade, né? Tem filhos pequenos e o pessoal quer batizar os filhos, eles não querem, né? Por causa da consciência. Então, na verdade, essas pessoas precisavam de uma igreja batista, né? E realmente, muitas pessoas têm dificuldade com essas doutrinas. Mas eles não deixam de ser nossos irmãos. Porém, irmãos, na prática isso, né, uma pessoa que tem convicções batistas, congregando numa igreja presbiteriana, o que você acha que acontece? Aí está lá o Fábio, a Ana Paula com as crianças, né? E eles já falaram, não queremos batizar nossos filhos. E só tem aquela igreja, aí eles vão ficar lá. O que vai começar a acontecer com eles, vocês acham? Conflito? Vão começar a olhar torto para eles. Vão começar a falar, eles não aceitam a igreja, né? Eles estão se opondo à igreja. E isso vai criando uma situação ruim, né? Então, não são coisas simples. Na prática, tem sérias implicações. Né? Pode falar. Ainda mais porque também gera um certo preconceito até mesmo, pela forma desse batismo. Porque a Igreja Católica mesmo, ela praticava isso. Gera. A gente já tem como meio que, infelizmente, como errado. Exatamente. Exatamente. Então não é algo que nos distingue e nos identifica. Então não é só uma questão secundária, né? Eu acho que as pessoas falam, isso é só uma questão secundária. Não, não é não. Para mim não é não. Né? Para nós não pode ser. Para nós é algo que nos distingue e nos identifica.
Sua prática era dirigida por seu compromisso com o princípio regulador. Olha aí como é importante. Eles não viram nenhum mandamento para o batismo infantil nas Escrituras, mas encontraram preceito para o exemplo para o batismo de crente. Esse tem vários. Foi o seu entendimento da palavra de Deus e o seu apego a ela que o fez batistas. Tá bom? Então, não é algo apenas secundário. Tá? Ceia do Senhor. Aí um escritor aqui, E.P. Winter, afirma que a ceia do Senhor não foi motivo de controvérsia entre os batistas particulares do século XVII. E por isso eles não produziram nenhuma obra significativa sobre ela. Sua doutrina se assemelha à doutrina dos independentes, dos quais foram companheiros. Né? E até dos presbiterianos. Quanto à ceia, não tem diferença. Né? Como eles enxergam a ceia é a mesma coisa. Vai divergir, como nossa confissão está dizendo, estamos estudando, da Igreja Católica Romana. Aí vai divergir muito. Então veja que interessante, né? Saíam muitos escritos quando tinha o quê? Polêmica. Né? Quando tinha controvérsias doutrinárias. Aí saía um monte de escrito. Aí o historiador, né, se deleitava. Olha o tanto de coisa que tem. Aí na ceia, não foi motivo de controvérsia. Né? Então eles não produziram nenhuma obra significativa sobre isso. Por quê? Porque era ponto em comum entre eles. Isso aí tá bom, isso aí a gente não discute não. Né? Então isso aí a gente leva. O 30º capítulo da segunda Confissão de Londres, que é o que estamos estudando, descreve as convicções dos batistas particulares em relação à ceia do Senhor. Ela foi instituída por Cristo para alimento espiritual e crescimento nele, meio de graça, como um vínculo e penhor. É só um memorial? Não, né? Da comunhão entre o Salvador e o discípulo. Eles rejeitaram qualquer entendimento romanista da cerimônia e afirmaram que os ministros devem orar, consagrar os elementos, partir o pão, tomar o cálice, distribuí-los ao povo, e eles próprios devem participar. Tá? Existia uma época na Igreja Católica Romana, como nós veremos, que apenas os bispos, padres, sacerdotes, somente eles participavam da ceia. Eles negavam o cálice para o povo. Né? E isso foi uma prática, acho que até há pouco tempo. Né? Pouco tempo, eu digo assim, né? Uns 50 anos atrás. Aí. Inclusive negavam a palavra de Deus, né? Como nós sabemos. Mas na ceia, somente os ministros lá, os bispos, padres, enfim, é eles que participavam e pronto. E mandavam o povo embora para casa. Eles rejeitaram, então, os batistas, qualquer prática romanista desse tipo. Há um verdadeiro sentido espiritual no qual o participante crente recebe e se alimenta de Cristo. Ninguém ignora o Evangelho, ninguém que ignora o Evangelho pode participar e, se o fizer, ele trará juízo sobre si mesmo. Tá bom? Então, amados, porque às vezes algumas pessoas elas são privadas da mesa do Senhor. Porque, principalmente, só tem um caso, né, em que isso acontece. Quando a disciplina está sendo aplicada nessa pessoa. E por que a disciplina foi aplicada? Porque essa pessoa, em algum nível, ela está ignorando a obediência ao Evangelho. Em algum nível, ela foi exortada, foi mostrada seu erro, à luz das Escrituras, e ela não teve comprometimento para voltar a isto. Então, logo, ela não está vivendo em comunhão com Cristo, muito menos com a igreja. Então, ela deve participar da ceia? Não deve, pelo que significa a ceia. Tá? Então, é neste sentido que algumas são privadas, apenas este. O Catecismo, publicado pela Assembleia Geral, sob o título Uma Breve Instrução nos Princípios da Religião Cristã, como suplemento à confissão, contém várias perguntas e respostas sobre a ceia do Senhor. Tanto o batismo quanto a ceia são descritos como meios eficazes para a salvação. Pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito naqueles que recebem pela fé. Tá? Então, tudo é feito pela fé. Batizamos aqueles que possuem a fé, né? Mas são meios de graça, eficazes, além de anunciar o Evangelho para as pessoas, né? Quando nós participamos da ceia, nós estamos professando isso, é um meio evangelístico também. A pergunta 102 é semelhante ao conteúdo ao parágrafo 7 do capítulo 30 da Confissão. A pergunta 103 é um tanto inesperada. Ela afirma que os sujeitos apropriados da ordenança são os crentes batizados. Essa resposta é coerente com as práticas da maioria das igrejas
de membresia fechada, mas parece contradizer a prática das poucas igrejas de membresia aberta nas assembleias. Ou seja, na Inglaterra tinha mais igrejas de membresia fechada ou membresia aberta? Fechada. Tá? O que é uma ceia de membresia fechada? Crentes reconhecidos pela igreja, né? E batizados, claro. Além disso, algumas das igrejas, né, de membresia fechada permitiam que membros de igrejas pedobatistas participassem de sua observância da ceia, mas foram muito criticadas como inconsistentes por seus amigos mais rígidos. Tá? E aí deve-se ponderar, né? Se nós servimos a ceia só para crentes e batizados, um pedobatista, ele foi batizado? Sim ou não? Quantas formas de batismo existem na Bíblia? E aí? Né? Mas nós sabemos que batismo não salva. Mas nós precisamos ser coerentes com o que nós professamos. Se é para crentes batizados, veio Nicodemos. E aí? Participa da ceia? Nós precisamos definir isso. Isso é um ponto. Porque se o batismo está atrelado a participar da ceia, né? Como nós vamos agir? Então, isso é um ponto a se pensar. A pergunta 104 descreve os requisitos espirituais necessários nos participantes da ceia. Autoexame com relação ao conhecimento, fé, arrependimento e obediência. Isso aqui acho que é unânime para nós, né? Isso aqui tem que existir. Essa forte adesão à linguagem do breve catecismo de Westminster apoia a noção de que a doutrina batista particular acerca da ceia se assemelhava muito à doutrina a doutrinados dissidentes pedobatistas ao redor deles, tá? Então, ceia é unânime. Para quem que é? Para salvos, né? Porém, os batistas, eles consideravam que tinha que ser batizado, realmente, né? Para participar dessa ordenança. Que é justamente o que sela aquilo ali, né? O sinal de que realmente eram crentes professos. A ceia foi observada regularmente de acordo com os ditames da igreja. As igrejas de Broadmead, Bristol e Devonshire Square, Londres, a observavam mensalmente. Tá? Enquanto as igrejas de Petford seguiam um padrão de 3 semanas, até que a perseguição forçou a estender o intervalo para 4 semanas. Praticamente um mês, né, também. A igreja de Brompton, Wiltshire, comprava pão e vinho em um ciclo de 5 semanas. E, portanto, deve ter celebrado a ceia seguindo essa frequência. Também dá mais ou menos um mês, né? Normalmente, a ceia era observada no dia do Senhor à noite, de acordo com o seu entendimento do modelo apresentado pelo Novo Testamento. Mas em março de 1680 e 81, durante o período de perseguição, a igreja de Broadmead observou a ceia na segunda-feira. Então, o contexto de perseguição também privava eles um pouco de se reunirem para até mesmo ceiar, né? Então, vemos esses relatos aqui do historiador. Seguindo o slide, Benjamin Kitt fornece provas de que havia algumas diferenças com relação à forma precisa de administração. Alguns, aparentemente, defendiam um único pão, não importando o tamanho da congregação, partindo em pedaços após as palavras da instituição. Tá? Então, um pão só, grandão, ia só tirando os pedaços, os bocados, né, e distribuindo entre os irmãos. Outros, em igrejas presumivelmente maiores, usavam vários pães, né, já partidos, como nós usamos aqui. Alguns indivíduos cujos nomes não estão registrados argumentaram que o vinho tinha que ser derramado imediatamente após o pão ter sido partido, enquanto outros insistiam que todo o pão e o vinho tinham que ser consumidos. Kitt não tinha tempo para tais objeções desnecessárias e frívolas. O gozo espiritual das bênçãos da salvação era o que realmente importava, né? Então, se é um pão só, né, essa questão, se é o vinho, se é o suco, né? O próprio Benjamin Kitt diz que
isso não era o que realmente importava, mas sim a celebração da ordenança, né? E ali simbolizando realmente o que Cristo fez por nós. A parte espiritual que é ressaltada, né? Fazer isso em memória de mim. Então, essa é a questão, meus irmãos. E acabamos por aqui. Semana que vem terminamos este capítulo, tá? Mas hoje nós vimos aí mais um pouco sobre as duas ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Ficou alguma pergunta dos irmãos? Acréscimos? É meio difícil isso, né? Porque, um exemplo, eu tenho esse exemplo dos meus primos. Eles eram da Batista, né? Eles foram batizados lá por imersão, e hoje eles são presbiterianos e batizaram o filho deles no presbiteriano. Aí, assim, um exemplo, né? Eles vêm aqui, a gente reconhece, mas eles estão na presbiteriana, mas eles foram batizados por imersão. É difícil saber, né? Se a gente recebeu um presbiteriano aqui, é difícil saber se ele foi batizado por imersão ou se ele foi batizado... Um presbiteriano? No Não. caso, a Iana e o Matheus, né, meus primos. Eles foram batizados na Batista. Hoje eles estão frequentando a presbiteriana. Dizendo, vamos supor que eles falam, que ninguém conhece eles aqui, né? E eles falam, eu sou da presbiteriana, mas eles já foram batizados por imersão um dia. Não, aí é a pergunta, né? Quando que ocorreu o batismo, como que foi? E principalmente, não é só a forma que nós nos apegamos. O principal do batismo é o quê? Arrependimento e fé. Só isso? Se a pessoa entendeu o que ela estava ali professando. Se ela entendeu o que realmente estava sendo colocado ali, anunciado pela fé dela. Isso é o mais importante. Depois nós analisamos, claro, a forma. Mas você, quando foi batizado, você entendia o que era a justificação somente pela fé? Você entendia as obras de Cristo? Essa é a questão. Porque se o batismo é o anúncio da sua fé, que fé que você professou? Você precisa entender. Não é só o ato, e sim o que está ocorrendo ali. Então você precisa ter entendimento, né? Você precisa ter ciência daquilo que você executou, né? Claro, com o ministro. Mas quando uma pessoa chega, nós perguntamos, como é que foi? Você entendia? Com quantos anos você foi batizado? Você teve um acompanhamento? Te ensinaram? Te mostraram as doutrinas da Trindade, né? A doutrina da justificação, né? A cristologia. Nós estamos vendo Pedro pregar em Atos cristologia pura, falando do servo sofredor, aquele que foi entregue pelo desígnio do próprio Deus. Ele está falando ali justamente da obra de salvação. Tem pessoas, irmãos, inclusive no seminário já, inclusive pastores, que não sabiam que Cristo está no céu com um corpo. Então, peraí. Né? As pessoas não entendem a natureza de Cristo, porque é a natureza humana, porque é a natureza divina. E isso está atrelado à justificação, essas duas naturezas? Com certeza. Tudo é um complemento. E isso tem que ser professado na fé. Tanto que Cristo resume a Trindade em Atos falando, e sejam batizados em nome de Cristo. Cristo Jesus. Ou seja, porque aquele povo judeu, eles recusaram justamente a Cristo. Por isso que ele só fala de Cristo naquele momento. Então, amados, nós precisamos entender não só a forma do batismo, mas sim o conteúdo daquele batismo, né? Como é que você participou, em quais condições? Se você não teve entendimento, não professou nada naquilo, seu batismo não foi válido. Não foi válido. Alguns Pedro Batista, por exemplo, como o senhor citou, dando a minha opinião agora sobre Nicodemos, foi um homem que hoje se apresenta o credo batismo para ele é uma doutrina nova, digamos assim, né? Eu acredito. Se ele viesse, por exemplo, numa igreja credo batista, para tomar Santa Ceia, se eu fosse membro, eu não aceitaria. Porque um homem desse, como ele cresceu numa doutrina, Pedro Batista, sem conhecer os fundamentos de um verdadeiro batismo, como que eu poderia constatar uma fé salvífica nele, digamos assim? Porque ele não conhece, não professa. Então, para mim, seria difícil. Eu não aceitaria. Seria difícil para você, né? O Flávio já é mais duro do que eu.
Mas é um ponto a se pensar, né? É um ponto a se pensar. Né? Mas são pontos difíceis, né? E duros. Se realmente a igreja adotar esse caminho, pode ter certeza que as pessoas vão olhar assustadas para isso. Né? Já de batizar porque foi uma mulher que batizou, né? Porque não entendeu o batismo, o pessoal já fica lá, né? E aí pode até nos chamar de seita, né? De sectários. Ah, não considero o batismo. Não, não é isso. Se você entendeu o seu batismo na época, se você realmente foi instruído, e se você professava a fé, e foi administrado corretamente, não tem por que não aceitar o seu batismo. Tá? Podemos sim aceitar o seu batismo. Agora, está totalmente fora desses padrões, aí é complicado. Né? Aí nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que ela rege quanto ao batismo. Então é isso, irmãos. Mais alguma coisa?